de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da casa, essa casa de luz que sempre nos recebe de braços abertos. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui no salão, os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando de casa, e agradecer a espiritualidade amiga que está aqui conosco, rogando o auxílio e a proteção do Mestre Jesus, para que nos bem ampare nessa noite de hoje, para que a gente possa bem compreender a palavra que Ele vem nos trazer. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai fazer um estudo a respeito do item 9 do capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título mesmo é Os Superiores e os Inferiores. Ele está inserido dentro do capítulo Sede Perfeitos. E esse convite é maravilhoso, o convite à perfeição. Muitas vezes a gente considera que essa perfeição ela está muito distante de nós, mas ela está na construção do nosso dia a dia. Em cada desafio, em cada dificuldade que a gente vai vencendo, a gente vai construindo essa perfeição dentro de nós. Nós não nos tornaremos Deus, porque Deus é único, mas aos pouquinhos a gente vai atingir o ápice da evolução a que toda criatura de Deus está destinada. E é nesse dia a dia, nesse passo a passo, que a gente vai aos pouquinhos construindo. Falar do Evangelho do Mestre Jesus é essa construção. A gente se dispor a ouvir, a gente se dispor a assistir uma palestra pública, a sentar e a tentar desvendar o que ele quis nos dizer, o que ele veio nos propor para que a gente possa melhorar a nossa existência. Então, nós vamos começar fazendo uma diferença entre hierarquia moral e hierarquia social. Geralmente, na sociedade, colocando numa escala hierárquica, a gente considera superiores aqueles que possuem uma riqueza material, aqueles que possuem um poder político, aquela beleza estereotipada que foi convencionada para ser a beleza que todos devem seguir, ou mesmo algum talento, aqueles talentos que a gente vê no mundo da música, no mundo do futebol. Então, numa hierarquia social, a gente coloca esses seres como sendo os seres superiores. Mas e numa hierarquia moral? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos vem a nos trazer a respeito da escala espírita, dessa ordem de moralidade, que é a moralidade interior, aquilo que a gente traz de avanço, aquilo que a gente traz de possibilidades no íntimo do nosso ser. Então, os espíritos eles vão colocar na terceira ordem os espíritos imperfeitos. O Kardec ele nos esclarece que essa escala ela não é definitiva. Dentro de cada ordem, a gente tem classes diferenciadas. E dentro de cada classe, a gente tem classes subdivididas. Então, é apenas uma colocação pedagógica para que a gente possa bem identificar onde nós estamos e onde nós desejamos chegar. Então, vamos ver o que eles têm a nos dizer a respeito dos espíritos imperfeitos. Os caracteres gerais são: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, a ignorância ela vai gerar o orgulho e o egoísmo. E do orgulho e do egoísmo advêm todas as outras paixões, como o ciúme, a inveja, a ira. Então, os espíritos imperfeitos eles têm a intuição de Deus, mas ainda não o compreendem com plenitude. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Ou seja, não fazer o bem já denota o mal. Quando a gente deixa de agir, quando a gente tem uma oportunidade de fazer o bem e deixa de fazê-lo, quando a gente se entrega para a inércia,
a gente já está cometendo, na verdade, um mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Ou seja, sentem prazer em fazer o mal, sentem prazer em ver o semelhante sofrendo. Às vezes a gente traz dentro da gente essa crueldade embutida, quando a gente vê alguém passando por alguma dificuldade, lá no íntimo do nosso ser, escondidinho, às vezes a gente até vibra um pouquinho de alegria ainda. E às vezes a gente não consegue confessar para a gente que isso ainda existe em nós. Mas o caminho, o fato da gente estar estudando o Evangelho, da gente estar estudando a doutrina espírita, é exatamente a gente ser sincero com a gente conseguir identificar essas pequenas mazelas que ainda corroem o nosso espírito imortal, o espírito imortal que cada um de nós é. Porque quando a gente começa a ser sincero com a gente começa a identificar, aí a gente começa o processo de mudança. Mas se a gente mascara, se a gente não quer admitir para a gente mesmo aquilo de equivocado que ainda há em nós, como nós vamos nos dispor a melhorar se a gente acredita que está certo ali naquela atitude, não é? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Então, como a gente falou anteriormente, dentro dessa terceira ordem há diversas classes. A gente não vai falar sobre elas aqui, porque não é o objetivo desse estudo. E agora a gente vai melhorando um pouquinho. A gente vai para a segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Os caracteres gerais dos bons espíritos são a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outros seriam espíritos perfeitos. Então, os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, eles ainda conservam algo da materialidade, mas a espiritualidade já está neles superior à materialidade, ao contrário da ordem anterior que nós vimos, em que a ignorância, o orgulho e o egoísmo, eles ainda se sobrepõem a essa espiritualidade. Já nos bons espíritos, a espiritualidade já está predominando sobre a matéria, ele já tem um avanço muito maior em relação aos espíritos da ordem anterior. Eles já compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons, não obstante ainda não sejam espíritos puros, espíritos perfeitos, eles já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem. A gente vê, né, a completa dissonância do outro grupo. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Ou seja, eles já não têm mais a inveja, já não têm o remorso, já não têm mais essas más paixões que perturbam os espíritos da categoria anterior. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Não obstante eles já tenham atingido tudo isso em grau de moralidade, ainda passam por provas até que cheguem na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. E os espíritos puros já não recebem influência nenhuma da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, a gente observando essa classificação que os espíritos nos trazem, que o Kardec coloca, a gente vai identificando dentro da gente, é uma análise que a gente faz com a gente mesmo. A gente não precisa contar para o outro, nem para ninguém, a conversa entre a gente e Deus, entre a gente e a nossa própria consciência. A gente vai identificando o que a gente ainda tem dos espíritos imperfeitos, o que a gente já alcança dos espíritos bons, aquelas coisas que a gente já consegue realizar,
que já estão enquadradas na segunda ordem, e o nosso objetivo é chegar nessa primeira ordem, ou seja, a gente ter a superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras classes. É para isso que a gente está caminhando. Então, a gente vai agora pedir ajuda ao André Luiz, no livro No Mundo Maior, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. O Calderário, que é o mentor do André Luiz nessa obra, ele vai nos trazer a colocação do cérebro como colocado em 3 andares de uma casa. Então, nós vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, o Calderário fala aqui que no primeiro andar da nossa casa mental, no primeiro andar do nosso cérebro, a gente armazena ali tudo aquilo que a gente já tem de conquista, quando o princípio inteligente passou pelos diversos reinos da natureza. Lá no reino mineral, depois adentrando no reino vegetal, depois no animal, para chegar no hominal que nós estamos hoje. Então, nesse primeiro andar, nós vamos armazenando esses impulsos automáticos. Os automatismos que a gente tem, que muitas vezes advêm do instinto, a gente vê que os animais eles se movimentam pelo instinto, o instinto da conservação, o instinto da preservação, e o objetivo primordial deles é conservar a forma física. Então, eles estão sempre ali preocupados em procriar a espécie e em se alimentar. Então, como a gente já passou por essa fase, nesse primeiro andar, a gente armazena ali esses automatismos desses estados anteriores de evolução pelos quais nós já passamos. Já no segundo andar, nós localizamos o domicílio das conquistas atuais, é o nosso presente, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, ou seja, o nosso momento atual. Tudo aquilo que a gente está buscando hoje, que a gente está construindo, está ali armazenado nesse segundo andar. E no terceiro andar, nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Lembra lá dos espíritos superiores que já não têm mais, não sofrem mais qualquer influência da matéria? Então, aí nesse patamar é que a gente está lutando hoje para conseguir chegar. Num deles moram o hábito e o automatismo, lá no primeiro. No outro, residem o esforço e a vontade. É o que a gente está fazendo aqui, lutando, se esforçando, utilizando da nossa vontade de crescer, de aprender, de evoluir. E no último andar demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E eu acho essa frase que ele vai dizer aqui, isso maravilhoso. Como vemos, nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Aqui a gente tem uma imagem para a gente ilustrar e ter uma noção de como ele coloca esses 3 níveis da casa mental. Esse nível mais inferior é como se fosse o porão, lá onde a gente armazena os automatismos, o segundo andar a parte social e o sótão, que é o topo, que é onde a gente está tentando chegar. Cabe a gente observar como nós estamos cuidando dessa nossa casa mental, em qual andar nós estamos realmente vivendo, se nós estamos no segundo, realmente buscando o terceiro, quantas visitas nós estamos fazendo lá naquele porão, buscando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja. Então, nisso a gente vai se situando, porque um dos grandes objetivos de estudar a doutrina espírita é a gente se autoconhecer, é a gente saber como a gente funciona, como funciona o nosso corpo, como funciona o espírito imortal que nós somos, como a gente se relaciona com a gente, como a gente se relaciona com os outros. Então, é muito importante a gente saber o que está dentro da gente, como que isso tudo aí vem sendo trabalhado, como a gente está agindo, tanto em relação a gente mesmo, quanto em relação ao nosso semelhante. Então, como a gente estava falando dos superiores e dos inferiores, cumpre a gente observar
que cada um de nós ocupa uma posição transitória, uma posição social no mundo. Uns estão numa posição de mando, outros numa posição de subordinação. Então, nos cumpre observar se dentro dessas posições nós estamos sendo superiormente, moralmente superiores ou inferiores. Como nós estamos agindo dentro das posições transitórias que nós ocupamos na vida. Nós vamos fazer uma pequena observação a respeito das leis divinas que a gente conseguiu identificar aqui no texto do Evangelho. Por que é importante também a gente estudar as leis divinas, a gente tentar identificá-las na nossa vida? Porque as leis divinas, elas são um mecanismo que faz com que o universo funcione. Então, quando a gente conhece as leis divinas, a gente aprende como a gente vai se movimentar dentro disso tudo. Elas são as diretrizes que Deus colocou no universo para que os seres possam seguir para alcançar a felicidade. Porque o objetivo de toda criatura é atingir uma felicidade plena, que não oscile mais como a felicidade que a gente tem hoje. Às vezes a gente está muito feliz, às vezes a gente está muito triste, mas quando a gente conseguir vencer o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, a gente vai conseguir atingir essa felicidade plena. Mas como que a gente faz? A gente precisa conhecer as leis divinas, amar essas leis e cumpri-las dentro da nossa consciência, para que a gente consiga avançar. Por isso que a gente vai fazer uma pequena observação das leis que nós localizamos antes de adentrar no texto do Evangelho propriamente dito. Nós temos a lei de trabalho, e a lei de trabalho, a lei convida a toda a criação divina a se movimentar, a trabalhar para desenvolver as virtudes que o Criador colocou dentro de nós. É através da lei do trabalho, do esforço e da vontade, lá da casa do segundo andar, né, da nossa posição atual, que a gente vai angariando o avanço, que a gente vai angariando a evolução. E na questão 674, o Kardec vai indagar aos espíritos sobre a necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza, e os espíritos vão responder que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, não obstante o trabalho ele seja uma lei, às vezes a gente já está com as nossas necessidades supridas, mas a gente considera que a gente precisa trabalhar mais para adquirir bens que muitas vezes não são necessários, e aí a gente se entrega ao excesso. E aí vem a fadiga, e aí muitas vezes vem as doenças, a gente acaba deixando para trás os nossos familiares, não dando atenção. Então, não obstante o trabalho seja uma lei, o repouso também é tanto um dever quanto um direito que nós temos. A gente só se excede quando a gente vai buscar aquilo que não nos é efetivamente necessário. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O que nós estamos fazendo aqui, não obstante sentados, ouvindo a palestra, toda vez que a gente se movimenta em direção a algo que vai nos trazer crescimento, quando a gente pega uma leitura edificante para ler, quando a gente pega um programa que vai nos acrescentar algo ao nosso mundo interior, a gente está trabalhando. Quando a gente se deita nas nossas camas antes de dormir e faz aquela reflexão sobre o que a gente precisa melhorar, sobre aquilo que a gente já conseguiu conquistar, a gente está trabalhando. Porque tanto o corpo quanto o espírito estão em trabalho. E toda ocupação útil é trabalho, porque os espíritos em dor e sofrimento ainda equivocados e que se comprazem no mal, eles também estão fazendo algo, mas muitas vezes não é uma ocupação útil, porque estão, muitas vezes, trabalhando contrariamente às leis divinas. As leis divinas estão apontando para um local e muitas vezes segue-se por outro. Então, não é um trabalho propriamente dito, como os espíritos aqui vêm nos demonstrar. Eles dizem toda ocupação útil
é trabalho. A lei de sociedade, que é aquela lei que nos convida a convivermos, a vivermos juntos, uns aos outros, para que a gente possa fazer essa troca. Como a gente vai aprender a amar, como a gente vai aprender a ser fraterno, se a gente não conviver com o outro. A gente precisa do outro para a gente crescer. A gente precisa dessa troca para a gente evoluir. Temos a lei de progresso, que convida também a toda a criação a avançar. Tudo é avanço. Por mais a gente ache que a gente esteja estagnado, por mais a gente lute contrariamente às leis divinas, a gente está, de certa forma, avançando e progredindo. Tudo no universo é progresso. Tudo é caminho para frente. Nós temos também a lei do dever, que ela não é uma lei propriamente colocada lá dentro do capítulo que fala das leis morais, mas ela também se perfaz numa lei, e a gente vai ver aqui que todos nós temos um dever, todos nós temos uma missão a ser cumprida. Toda criatura divina tem essa missão. E o Allan Kardec ele vai perguntar para os espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E o Kardec vai nos responder, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Lembra do convite que é feito nesse capítulo, sede perfeitos? E como seremos perfeitos? Conhecendo a verdade. O Mestre Jesus nos ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para aproximá-los de si, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, aquela felicidade que já não mais oscila, a felicidade plena. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, se a gente não trabalha, se a gente não passa pelas provas que a vida nos convida, a gente vai avançar, mas vai avançar com mais dificuldade. A gente vai avançar mais devagar. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, que a gente possa refletir sobre o que nos afasta da felicidade, senão nós mesmos. Não é Deus que nos impõe castigos, não é Deus que nos coloca obstáculos nos nossos caminhos, são as nossas escolhas que fazem com que a gente esteja mais próximo ou mais afastado da felicidade, que se perfaz tanto num direito de toda criatura divina, como também num dever, porque temos o dever de trabalhar para angariar essa felicidade no íntimo do nosso ser. Temos a lei de liberdade, que nos confere o discernimento. É através das nossas escolhas que a gente vai aprendendo a discernir o que é bom para as nossas vidas e o que não é. E a lei de liberdade, ela sempre vai trazer para a gente a responsabilidade sobre os nossos atos. A gente é livre para fazer escolhas, mas a gente sempre fica vinculado aos resultados dessas escolhas. E a lei de causa e efeito, para uma causa boa, um bom efeito. Para uma causa não tão boa, um efeito não tão bom. Trata-se de uma lei física, tanto quanto uma lei moral. E essa última aqui, que nós identificamos no texto do Evangelho, que é a lei maior, é a lei suprema, que é a lei de amor, justiça e caridade, que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, o convite é sempre o amor. Na dúvida sobre o que fazer, a gente pode se indagar. Essa atitude que vou tomar, ela é justa, amorosa e caridosa comigo? Sim, é. Mas é também justa, amorosa e caridosa com o meu próximo? É também. Se a resposta for sim, a gente pode fazer com tranquilidade. Agora, se for não, é melhor a gente repensar um pouquinho sobre as nossas escolhas, para a gente não ferir essa lei maior, essa lei divina dentro da nossa consciência, angariando dor e sofrimento para a nossa trajetória evolutiva. O nosso objetivo é sempre limpar o nosso coração, fazer com que os nossos espíritos se tornem puros, cristalinos, como é o nosso desejo.
Então, agora nós vamos adentrar efetivamente no texto do Evangelho. Vamos ver o que os benfeitores da humanidade têm a nos dizer. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Então, tanto a autoridade, aqui a gente vai falar mais, a gente tem falado mais sobre as relações de trabalho. Mas aqui a gente pode colocar qualquer autoridade. Pode ser uma autoridade política, autoridade dentro do lar, dos pais sobre os filhos, do irmão mais velho sobre os irmãos mais novos. Tanto quanto a riqueza, ambos são delegações, são empréstimos divinos. Para que Deus nos empresta autoridade? Para que Deus nos empresta riqueza material? Para o nosso progresso e para o progresso do nosso semelhante. Tudo isso são empréstimos divinos para que a gente possa desenvolver no nosso coração as virtudes inerentes ao espírito imortal que somos. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão. São os espíritos que vêm com missões grandiosas de fazer avançar a humanidade, ou mesmo as nossas missões no nosso dia a dia, como também prova quando entende e a retira quando julga conveniente. Então, nada no mundo material é definitivo para a gente. Todas as posições que nós estamos ocupando hoje, todos os bens que passam pelas nossas mãos, são todos transitórios. A única coisa que a gente vai levar daqui são os tesouros que o Mestre Jesus veio nos convidar a desenvolver, aqueles que a ferrugem não corrói e a traça não come. E nós fizemos um link aqui com a questão 273 do Livro dos Espíritos. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, Deus, seja em qual posição Ele nos coloque, Ele nos convida a acrescentar o que seja bom no outro. Como, por exemplo, aqui no caso do Senhor, se Ele foi um Senhor de grande crueldade, o que Ele passou para aquele ser mais frágil que estava sob seu comando? Ele tinha ali nas mãos a chance de fazer com que ele crescesse, com que ele desenvolvesse os seus talentos, com que ele efetivamente se tornasse um homem de bem, mas o que fez? O tratou com crueldade. Então, se aquele ser que ele tratou com crueldade vier numa próxima existência como o seu chefe, se estiver numa posição superior a dele, socialmente falando, o que ele terá plantado ali? Então, o que ele terá plantado, ele há de colher. Então, toda semente que a gente planta no coração dos nossos irmãos, a gente vai fazer a colheita. Se a gente estiver sendo amoroso, bondoso, justo, caridoso, a gente vai colher. Mas também, se a gente fizer o contrário, a colheita é certa, como nós vimos, pela lei de causa e efeito. Vamos fazer umas pequenas observações a respeito das relações de trabalho. A escravidão foi abolida em 1888 aqui no Brasil, efetivamente abolida. Todo o Pentateuco kardeciano foi redigido antes da abolição da escravatura aqui no Brasil. Mas, infelizmente, hoje a gente ainda observa nos noticiários que ainda existem esses tipos de relações de trabalho.
na nossa sociedade atual, em pleno século XXI. Então, é apenas uma observação para a gente refletir o como a gente está agindo perante o nosso semelhante e o que tudo isso nos causa, sinceramente, no íntimo do nosso ser. Uma observação também a respeito do Concílio de Constantinopla, no ano de 553 d.C., em que foi retirada a palavra reencarnação da Bíblia, porque a imperatriz não considerava que lhe seria conveniente reencarnar, tendo sido ela escravocrata. A gente muitas vezes acha que as leis divinas vão atuar de acordo com os nossos caprichos e as nossas conveniências. Mas as leis divinas são irrevogáveis e imutáveis. Elas existem como Deus desde todo sempre. Então não adianta a gente querer não acreditar na reencarnação, porque ela existe. Não adianta a gente não querer acreditar na lei de causa e efeito, porque ela existe. Mas é tudo isso feito para o nosso bem, para o nosso avanço, para o nosso crescimento. O que os espíritos vêm a querer nos alertar é sobre as escolhas que estamos fazendo. Por que estamos sofrendo hoje? O que fizemos no nosso passado que nos causou esse sofrimento? O que podemos fazer diferente hoje, que estamos tendo a grande oportunidade de estudarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através das luzes do Espiritismo, que nos desvendam tudo aquilo necessário para que a gente possa hoje fazer melhores escolhas, porque as leis divinas, elas também trabalham com misericórdia. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos resgatando os nossos débitos do passado, nós estamos também, nesse momento, construindo o nosso futuro, construindo o nosso porvir. Então, é sempre bom a gente pensar na lei de amor, justiça e caridade e fazer aos outros o que gostaríamos que se nos fosse feito. E também na transitoriedade da matéria. A lei de destruição também atua na matéria. Todas as posições sociais e bens que passam pelas nossas mãos são transitórios e não nos pertencem. São empréstimos divinos para que, bem utilizados, nos permitam adquirir os tesouros da vida eterna, que a traça não come e a ferrugem não corrói, os tesouros da paz, do amor, da lucidez, da felicidade. Muitas vezes a gente acha que as coisas pertencem a gente, mas nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. A gente apenas movimenta as leis da vida. E a única coisa que a gente realmente leva é o que está dentro dos nossos corações. Vamos fazer uma pequena observação também a respeito do homem de bem. Por que falar sobre o homem de bem? Porque nos tornarmos homens e mulheres de bem é o nosso real objetivo. Foi para isso que nós viemos aqui. É para isso que nós estamos encarnados nessa hora. O verdadeiro homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque ele sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, ele trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Ele reconhece que tem consigo irmãos. Usa da autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Quando ele tem sob seu mando seres que Deus colocou mais frágeis do que ele procura construir ali um homem de bem também. Ele procura fazer com que aquele ser cresça, desenvolva os seus talentos e não abusa da autoridade que Deus colocou em suas mãos, porque reconhece que tem um propósito maior e que terá que prestar contas à sua própria consciência, que é onde estão inscritas as leis divinas. E a gente não tem como fugir da gente mesmo. A gente pensa que a gente consegue, mas chega um momento que a gente se depara com a nossa própria consciência. E aí, lá dentro, onde estão escritas as leis, a gente é convidado a prestar contas. Então, tudo isso é mesmo para a gente começar a repensar a nossa existência. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Ele é misericordioso. Já o subordinado, ele também tem os seus deveres. Ele compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza,
como quer que sejam respeitados os seus. Então, nós vamos avançar um pouquinho para a segunda parte do Evangelho e vamos ver o que os Espíritos têm a nos dizer. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la, em seu princípio, é, pois, falir no seu desempenho. Então, todos nós temos uma missão, seja no lar, no trabalho, na vida social como um todo, a gente está sempre alternando posições. Então, o convite é sempre a gente pensar dentro dessas posições o que nós estamos fazendo dela, como nós estamos nos ocupando. O André Luiz, no capítulo 6 de Libertação, ele vai nos mostrar que cada criatura ela nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade, a importância do servir ao próximo. Sacrificar-se a superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter no servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Então a gente vê aí o exemplo do nosso divino amigo, o mentor das nossas vidas, nessa passagem de extrema humildade em que ele lava os pés dos seus discípulos, nos convidando a fazer o mesmo uns com os outros. Ele, já no ápice da sua evolução, nos dá esse exemplo e nós muitas vezes achamos que nós não devemos e não podemos fazer isso com o nosso próximo. Vamos ver as palavras dele? É sempre bom ouvir um pouquinho. O nosso mestre acalma e acalenta os nossos corações. João, capítulo 13, versículo 13 a 17. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, toda a criação serve a Deus. Todo mundo está servindo a Deus, desde a minhoquinha lá embaixo da terra, até o espírito mais evoluído que possa existir. Todos nós, tenhamos ou não consciência disso, estamos realizando um trabalho em favor do Criador e de toda a sua criação. Tem uma frase que Paulo nos traz em Atos, capítulo 5, versículos 29 a 31, de que é necessário antes obedecer a Deus que aos homens. E por que Paulo nos traz essa mensagem? Porque quando a gente obedece a Deus e cumpre as suas leis, a gente acaba também por fazer o mesmo com os nossos semelhantes. Então, nós vamos para a parte terceira. Assim como pergunta ao rico, o que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e os ajudasse a subir ao meu seio. Então, os espíritos na questão 684 vão indagar que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho
que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, nós sempre teremos que prestar contas, como falamos anteriormente, tanto da riqueza quanto da autoridade que Deus confia nas nossas mãos para que a gente possa crescer e para que também a gente possa fazer o nosso semelhante avançar. Não é para o nosso uso, para o nosso capricho pessoal, mas é sempre com um propósito maior. O superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Perante Deus somos todos iguais, somos todos irmãos. Estamos momentaneamente e transitoriamente prestando serviços em determinadas posições sociais a que a vida nos convida. Mas somos todos irmãos e cabe a nós sermos superiores moralmente. Não importa se a nossa posição socialmente seja considerada inferior. Perante as vistas de Deus, somos todos irmãos e somos todos filhos dele, juntos numa grande escola, num grande hospital, nos curando e aprendendo uns com os outros. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já tenham dado ordens, ou poderão lhes dar mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Como havíamos falado anteriormente, aquilo que a gente plantar no coração do nosso semelhante, a gente vai colher. Se a gente tiver sob a nossa autoridade almas, como os Espíritos nos dizem, para que a gente faça com que elas avancem. Porque também se lá na frente a gente se deparar com o fruto do que a gente plantou ali, será que a colheita será boa? A gente precisa começar a pensar sobre essas questões. Então, nós trouxemos aqui algumas observações, são questões conscienciais, para a gente se indagar lá no íntimo do nosso ser, a respeito do que nós estamos fazendo dessa nossa encarnação. Que tipo de autoridade fomos no passado e que tipo de autoridade seremos no futuro, caso nos seja dada essa oportunidade? Cessaremos o mal em nós ou faremos dele uma bola de neve sem qualquer solução de continuidade? Se passamos dificuldades no trabalho em virtude de ordens aparentemente injustas, que tipo de patrões fomos no passado e que tipo de patrões escolhemos ser no futuro? Cessaremos o mal em nós? O que estamos ensinando àqueles que estão sob nosso comando? Se um dia eles forem as autoridades a nos guiarem, o que terão aprendido de nós? Amor, benevolência, paciência, caridade, humildade ou autoritarismo beirando a crueldade? Estamos servindo com amor e caridade ou invejando e amaldiçoando aqueles que nos garantem o sustento? Indaguemos as nossas consciências o que estamos doando, para termos a exata noção do que nós receberemos. Nós vamos avançar um pouquinho, tendo em vista que já estamos com o tempo um pouco avançado. Tem um trecho bem interessante em Lucas 22, versículos 24 a 27, que os discípulos estavam ali perante o mestre discutindo qual deles era o maior. E é bem interessante a resposta que o mestre nos traz. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o maior, como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Socialmente falando, a gente costuma achar que quem está na mesa sendo servido é o maior, não é? Mas olha o que o mestre responde. Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, ele é o grande servidor. Ele é o nosso grande exemplo. E como o superior tem os seus deveres, o inferior também os tem. Vamos ver o que o Evangelho nos traz através das orientações dos benfeitores. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados.
se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Muitas vezes a gente pensa, né? Ah, está agindo errado, eu vou agir errado também. Não, o convite é a gente dar sempre a outra face. Por mais equivocado que o outro esteja, a gente consciencialmente tem o dever de fazer o que é correto. A gente não precisa se desvirtuar pelo desvio do outro. Se a gente já tem o conhecimento sobre o bem e o mal, sobre o que é certo e o que não é, a gente já pode resistir àquele impulso de fazer o que não é certo e fazer o certo por mais difícil seja e por mais difícil pareça. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrer-se os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. O que é resignar-se? Resignar-se é submeter-se à vontade do mais alto, à vontade do que está acima de nós, que é a vontade de Deus. Se Ele nos coloca em determinadas posições que estão sendo difíceis para a gente, é porque exatamente ali está o ponto que a gente precisa vencer na gente. Então, quando a gente consegue compreender e aceitar essa verdade, lembra que os espíritos que são submissos às leis de Deus avançam com mais facilidade. Então, quando a gente começa a compreender essa realidade e a se submeter a ela, a gente começa a perceber que Deus não erra, que Ele nos colocou ali com uma razão maior, porque a gente realmente precisa aprender algo ali naquela posição que a gente foi colocado. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele. Olha aí a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, caso ele fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda a negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo o afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Nenhuma desestrutura que a gente cause no universo, seja na nossa vida ou na vida dos nossos semelhantes, fica sem que a gente restaure. A lei divina sempre vai nos convidar à reparação, a gente refazer aquilo de equivocado que a gente cometeu. Uma observação também que eu gostaria de fazer é de que as leis divinas, elas não são punitivas. Elas sempre estão nos convidando a nos reeducarmos perante elas. Deus não as criou para o nosso sofrimento. Os sofrimentos, eles advêm do desrespeito a essas leis. Então, quando a gente desrespeita, a gente acaba sofrendo. Mas quando a gente cumpre, a gente sempre consegue angariar paz e felicidade. Ainda a felicidade aqui da terra, que é a felicidade do dever bem cumprido. Mas é através dessas pequenas felicidades que a gente vai conseguindo, quando a gente vence sobre a gente mesmo, é que a gente vai construir essa felicidade maior. Ela não virá até nós se a gente não arregaçar as nossas mangas e lutar por ela. Esse trecho é do François-Nicolas Madeleine, Cardel Morlot, Paris, 1863. Então, meus irmãos, se a gente for pensar sobre a autoridade, a gente vai perceber que acima de toda autoridade existe uma autoridade maior. Toda autoridade está subordinada a outra maior. E se nós remontarmos ao infinito, nós encontraremos Deus, que não obstante sendo a maior autoridade, é o maior servidor, porque Ele serve a toda a criação o tempo todo. O Pai trabalha e eu também. Então Deus está incessantemente trabalhando a favor de nós todos e nos convida a fazermos o mesmo, uns pelos outros, não importa
à posição social transitória que a gente ocupe nessa existência. E para finalizar o nosso estudo, nós trouxemos aqui uma poesia chamada O Prazer de Servir, e ela é da Gabriela Mistral, que foi uma grande poetisa, além de educadora, diplomata e feminista chilena. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-o tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que outros se esquivam, mas não caiais no erro de que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? Muita paz, meus irmãos.